Oi, gente, tudo bem? Vim aqui para trazer mais um workshop aqui para vocês, junto com a Gi, uma psicóloga muito incrível que a gente tem no cenário. Então, se apresenta, Gi, fala um pouco de você pra gente. Tudo bem, gente? Prazer. Eu sou a Giovana, eu sou psicóloga, eu me formei em 2019 pela Universidade Anhembi Morumbi. E desde 2018, então desde antes de me formar, eu trabalho no meio esportivo. Eu comecei com esportes convencionais, eu trabalhei durante 3 anos no Centro Olímpico, que é aqui em São Paulo, um clube da prefeitura. E no meio do ano passado, eu ingressei aí nesse mundo do esporte eletrônico, né? Migrei para essa nova área. Estou me especializando em análise do comportamento e tenho cursos também relacionados a esporte e esportes. E é isso, eu comecei atendendo Free Fire na Fúria, tanto as equipes masculinas quanto a equipe feminina. E em outubro do ano passado, um pouco depois de eu ter entrado na Fúria, eu entrei na W7M e sigo na W7M desde então. Lá eu comecei com o CS feminino e depois assumi a equipe de Rainbow Six masculina. E agora, né, estão entrando novas equipes, vamos ver o que vai rolar. Gente, o que a gente vai aprender hoje nessa palestra? Sobre o que a gente vai conversar? A gente vai aprender o que é a psicologia dos esportes, o que uma psicóloga faz e não faz. Então, a gente vai desmistificar algumas coisas que as pessoas acham que as psicólogas fazem. A gente vai descobrir um pouco sobre os dados das mulheres nesse cenário gamer. Alguns aspectos psicológicos que interferem no rendimento dessas mulheres, as maiores consequências disso, como enfrentar isso e o que a gente tem que fazer para poder entrar nesse cenário sendo uma psicóloga? O que é a psicologia do esportes? Bom, antes de falar da psicologia do esporte, é importante a gente falar um pouquinho da psicologia do esporte. A psicologia do esporte, ela é muito nova aqui no Brasil. Por mais que a psicologia ela tenha uma história muito grande, a psicologia do esporte ela só foi consolidada como área nos anos 2000 aqui no Brasil. Então, ela tem aí seus 22 anos de história, mais ou menos. Então, pensando que a psicologia para os esportes convencionais é algo muito recente, a psicologia dos esportes, então, é mais nova ainda. A gente vê ela acontecendo no cenário eletrônico mais ou menos de uns 5 anos para cá, que os times, as organizações de esporte eletrônico têm começado a entender a importância de um psicólogo nesse cenário. Então, a gente, por mais que exista essa área, a gente ainda usa muitas habilidades, muitos recursos que provêm da psicologia esportiva, o que é bom, mas também é limitador, porque não dá pra gente comparar esportes convencionais com esportes eletrônicos. Por exemplo, tem como a gente comparar basquete com Free Fire? Não dá, né? São cenários diferentes, são habilidades diferentes que um atleta tem que ter. Então, ela ainda é muito nova, porém nós, psicólogos da área, a gente tem trabalhado muito, pesquisado muito, para cada vez que essa área possa se consolidar cada vez mais aqui no Brasil e no mundo, né? E nós, psicólogos do esporte, a gente tenta, a partir de conhecimentos específicos, melhorar o rendimento do atleta. E além de melhorar o rendimento, uma das coisas que eu acho que é mais importante nesse cenário, principalmente no cenário do esporte eletrônico, é a gente ensinar o atleta a ser atleta, né? Porque muitas vezes a gente começa nesse cenário, né, como players, como coaches, managers, já adultos, diferente de quem trabalha, quem treina no esporte convencional, que desde pequenininho já tá ali e já tem assistência psicológica. Então, uma das coisas mais importantes do psicólogo nesse cenário é ensinar para o atleta a ser atleta. Quais são as responsabilidades dele, o que ele tá abrindo mão entrando nesse cenário, quais são os maiores desafios que ele vai precisar encarar, ela vai precisar encarar principalmente, porque existe uma diferença entre ser mulher e ser homem nesse cenário também. Então, a gente busca compreender os aspectos que possam melhorar ou não possam melhorar, que vão prejudicar os atletas nesse meio. Eu gostaria de iniciar falando que uma psicóloga não faz, porque é muito comum que tenham alguns sensos comuns aí no mundo do que um psicólogo vai fazer com você, tanto numa área clínica quanto dentro de uma organização. Então, primeira coisa que eu quero desmistificar aqui é dizer que nós, psicólogos, nós não damos conselhos. Uma das maiores coisas que a gente ouve é: ai,
eu sou, sei lá, conselheiro, sou psicólogo dos meus amigos, porque eu dou conselhos pra eles. Não, gente, os psicólogos, eles nunca vão te dar conselhos e nunca vão te dizer diretamente o que você precisa fazer. Nunca espere que eu, como psicóloga, ou a sua psicóloga, vai virar pra você e vai falar, olha, acho que você deveria fazer um curso, acho que você deveria bloquear aquela pessoa, acho que você deveria parar de falar com tal amigo. A gente nunca vai fazer isso, porque o nosso objetivo dentro do processo é fazer com que o paciente, o atleta, a pessoa para quem a gente está prestando esse serviço, chegue sozinha às suas conclusões. Afinal, nós somos as pessoas que mais nos conhecemos. Então, se a função do psicólogo é desenvolver autoconhecimento, a gente nunca vai chegar para o nosso paciente e dizer o que ele precisa fazer. Então, essa é uma das maiores coisas que falam por aí que um psicólogo faz e que a gente não faz. Uma outra coisa que também esperam muito da gente são soluções muito rápidas ou mágicas para alguns problemas, como, por exemplo, ansiedade, depressão, problemas de autoconfiança. Infelizmente, a gente gostaria muito de tirar o sofrimento dos nossos pacientes assim, mas a gente não consegue fazer isso. Infelizmente, isso não é possível. Então, lembrar que a terapia, tanto em grupo ou individual, seja no âmbito clínico, esportivo, qualquer um, é um processo e leva tempo para a gente conseguir melhorar algumas coisas que às vezes não estão legais em nós. Outra coisa que esperam muito da gente são algumas ações a partir de poderes sobrenaturais, como, por exemplo, leitura de mentes. Já tive pacientes que vieram para mim e não vinham na sessão, não falavam nada, e às vezes eu sentia que eles queriam que eu decifrasse o que eles estavam sentindo ou o que eles estavam pensando, sendo que isso é humanamente impossível. Então, se você está num processo assim, se você é uma atleta, está dentro de uma organização que te oferece esse tipo de serviço, se abra com o seu psicólogo ou psicóloga. Eu sei que leva tempo e que a princípio é uma pessoa estranha, mas a gente não é capaz de te ajudar se você não se abrir com a gente, tá bom? Então, a gente não tem esse poder de leitura de comportamento, de, ela piscou, então ela tá ansiosa, não. A gente precisa de você inteiramente no processo. Outra coisa que também tem muito a ver com isso é achar que a gente vai conseguir ter sucesso no nosso trabalho. Então, vai ter um trabalho da psicologia muito bom, atletas, com um psicológico forte, sem a ajuda dos coaches, dos managers, dos próprios players da organização. A gente precisa de todo mundo unido, todo mundo participando, para que o nosso trabalho como psicólogas dê certo, tá bom? Bom, então, o que uma psicóloga faz? A partir de alguns conhecimentos, intervenções específicas da área, a gente consegue ajudar os atletas, sim, a ter controle da ansiedade, a ter mais autoconfiança, fortalecer a relação da equipe, tanto entre os players, quanto entre coaches, quanto com os managers, toda a equipe técnica ali, analistas, enfim. A gente ajuda também, uma coisa que eu acho super importante para as atletas terem metas, visão de futuro. Uma das coisas que a gente trabalha muito é ajudar você a construir metas, tanto pequenas metas quanto grandes metas, onde você quer chegar aí dentro do cenário e na sua profissão. A gente também ajuda na motivação, né? Motivação não é uma coisa que vem do além, mas a gente consegue tentar entender o que te motiva e te conectar com esses aspectos para que você possa continuar firme e resiliente no processo. No bem-estar também a gente ajuda. Então, sei lá, existem algumas coisas pequenas, às vezes, que a gente está incomodada com a nossa organização. Por exemplo, a cadeira que eu estou usando não está legal, o monitor não está legal, não estou me dando bem com alguém da minha equipe. Nós, psicólogas, nós também ajudamos nisso, nessa parte de bem-estar, conflitos entre players, organizações e, enfim, relações em geral. Parte da comunicação. A gente, para ter bons resultados, para ter um bom rendimento, as equipes elas precisam saber se comunicar. Não pode ser uma comunicação poluída, também não pode não ter comunicação, tem que ser uma comunicação assertiva. Então, a gente também trabalha visando a melhora dessa comunicação, da concentração, da resiliência, né? Para quem não sabe, resiliência é a nossa capacidade de se permanecer positivo e firme mesmo em situações difíceis. E isso é algo que a gente enfrenta muito nos nossos campeonatos, né? Às vezes a gente está perdendo muito feio, mas a gente tem que continuar resistente porque
podem ter viradas ali no nosso jogo. Então, uma parte do nosso trabalho é trabalhar a resiliência das atletas e, o que eu já tinha dito antes, o autoconhecimento e essa consciência do ser atleta. Bom, entrando um pouco agora na parte de mulheres no cenário, antes de falar dos problemas das mulheres, eu gostaria de trazer alguns dados, porque eu mesma, quando eu fui pesquisar esses dados para fazer essa palestra, eu fiquei um pouco chocada. Porque a gente sempre tem uma visão de que o mundo do esporte eletrônico é muito masculino. Mas a verdade é, né, esse ano já faz 8 anos que a Pesquisa Games Brasil, a PGB, lança, né, publica alguns panoramas sobre o mundo gamer no Brasil. E esse ano foi constatado que 51,5% do público de jogos eletrônicos é feminino. Então, as mulheres, elas são a maioria, né? Mas mesmo com essa maioria, a gente ainda tem no cenário poucas mulheres que se identificam como gamers. Então, desses 51%, apenas 57,5% se intitulam como gamers, se veem realmente como gamers. Então, como alguém que trabalha com isso, que está dentro do cenário. Porque muitas vezes, para nós mulheres, os jogos eletrônicos, essa parte, ela é um hobby, não tanto uma perspectiva de futuro. Eu acho que essa relação das mulheres, ela é muito afetada por conta da nossa cultura, do que é ser mulher, né, na nossa cultura. Muitas vezes a gente, não que isso não aconteça com os homens, tá? Mas a gente tem hoje dados que mostram muito mais isso com as mulheres. A gente tem mulheres que são mães, mulheres que têm que cuidar da casa, têm afazeres domésticos, têm que estudar, não que os homens não estudem, mas às vezes as famílias obrigam muito mais a estudar do que aos homens. Então, essa vida, esse deslumbre de ser gamer fica muito num segundo plano. Por isso eu acredito que muitas não se identificam como gamers, né? Então, além disso, uma coisa que eu acho que também interfere é a falta de acesso que a gente tem muitas vezes aos computadores, a consoles. Tanto que, se vocês entrarem, né, lá no site da PGB, vocês conseguem esses dados gratuitamente. Você pode baixar, qualquer pessoa pode baixar, eles mandam no seu e-mail. E se você vê lá, eu não coloquei aqui, mas se vocês tiverem interesse de olhar, a maioria dos gamers, ou melhor, das gamers mulheres, elas são gamers mobile. Ou seja, elas usam o celular. Por quê? Porque talvez tenha realmente uma dificuldade ao acesso a bons computadores que rodem os jogos, né, que rodem os games. Pensando nisso, eu quero trazer para vocês, eu como psicóloga que atende mulheres, que atende individualmente mulheres gamers, grupos de mulheres, qual que é a minha perspectiva dos maiores problemas, das maiores coisas, maiores aspectos que interferem no psicológico das mulheres no cenário. Porque se a gente vê o cenário feminino, por mais que a gente tenha mais mulheres, ele é muito diferente do cenário masculino hoje, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente vê é o estereótipo do que é ser gamer, que é isso que eu comentei. Quando a gente pensa, né, em gamers, muitas vezes a gente pensa muito mais em homens do que mulheres. Eu não sei vocês, mas eu tenho na minha cabeça, assim, um estereótipo de gamer ser um homem adolescente para jovem adulto, às vezes branco, meio nerd, né? Que é isso que todo mundo pensa. Quando eu conto para as pessoas, então, eu sou psicóloga, eu trabalho com esportes eletrônicos, uma das coisas que eu mais ouço é, nossa, você tá atendendo os nerds, né? E não necessariamente, gente. Só que é um estereótipo que a gente tem do que é ser gamer. Poucas vezes a gente associa isso a uma mulher, né? Outra coisa, violências de gênero. A gente ouve muito que os games, eles são coisas de menino. Então, que você tá jogando videogame, isso é coisa de menino. Competir, trabalhar jogando, isso é coisa de menino, né? Ou adolescentes que às vezes querem jogar. Não, você não vai jogar, você vai fazer as tarefas de casa, você tem que estudar. Isso aí não é coisa pra você, não é coisa de mulher. Principalmente quando é mulher, a gente tem muito essa questão dentro de casa, né? Muito. Do tipo, você não pode jogar porque você precisa aprender a limpar a casa, você precisa se casar, cuidar dos seus filhos e trabalhar. Sim. E essa é a sua função na vida. Tanto que eu acredito que a maioria das meninas dentro do Valkyrias passaram por isso, sabe? Com certeza. É uma coisa muito comum e vem muito daquilo que você falou no começo. É muito cultural, assim, tipo, Total. Não é uma coisa, é só nos games
videogames. Não, isso é uma coisa que acontece quando a gente é criança que vem vindo. Por exemplo, se eu te perguntar, Gi, você teve um videogame quando você era criança? Pra não dizer que não, quando eu era muito pequena, eu tive um Super Nintendo. E eu nem fui incentivada a jogar ele. Então, quando eu jogava, na verdade, quem jogava era o meu pai. Pois é. Então, assim... Pois é. Não fui incentivada a isso, sabe? Mas você com certeza lembra que os seus primos homens jogavam muito. Sim, isso é uma coisa que eu concordo totalmente. Eu até coloquei mais pra baixo, mas é bem legal você trazer isso. Que eu acho muito que as mulheres que hoje estão no cenário, elas tiveram acesso, às vezes, não diretamente para elas, mas elas tinham um irmão que jogava, elas tinham um primo que jogava, um amigo da escola que ela ia na casa e jogava o videogame quando tava lá, né? É difícil ter mulheres, não é impossível, tá? Existem muitas meninas e mulheres que sim foram incentivadas, tiveram pais que deram consoles, que incentivaram elas a fazer o que elas fazem hoje, mas é a minoria, né? É a minoria. A maioria das pessoas... elas não começaram na mesma época que os meninos começaram. Então, se eu hoje for jogar videogame, eu que sei pouco, vou jogar com um homem que sabe pouco também, não é o mesmo nível. Ele vai conseguir ganhar muito de mim. Com certeza. Né? Então, você vê até que dentro do cenário, na maioria das vezes, as meninas elas começam muito mais tarde. Meninos começam, às vezes, adolescentes. As mulheres, elas... A maioria. Depois dos 20, às vezes, nos 18. Inclusive, é o meu caso, né? Eu só comecei a jogar quando eu já tinha 18 para 19 anos. Então. Antes disso, assim, nada de PC, nada de console, nada. Porque, igual você falou, não é incentivado. Não é incentivado. Não é brincadeira, né? Brincadeira de menina. Não que a gente leve isso como uma brincadeira, tá? Mas... pros meninos, quando eles eram crianças, adolescentes, era, né? Ele tá lá brincando com o videogame. A gente não tinha isso. É brincar de boneca, de casinha, lavar louça, ajudar a mãe nas tarefas. É diferente, né? Então, é isso. A gente tem essa dificuldade ao acesso dos jogos e dos consoles. Então, quando a gente começa, a gente realmente... pode ser que tenha, não é verdade, tá? Não é garantia, mas pode ser que a gente tenha dificuldades. É diferente do que os meninos, né? Com isso, a gente leva também a falta do apoio familiar. Muitas vezes, os pais, eles não ajudam, eles não incentivam. Eles falam pra você, olha, Pam, você pode até jogar, mas você vai ter que fazer uma faculdade também, porque isso não é futuro. Sim. Né? A gente vê muito. Acontece tanto. Tipo, você pode até você pode correr atrás do seu sonho se você quiser, mas não dentro da minha casa. Exato. Tipo, você precisa se sustentar pra daí você tentar. E eu pelo menos sinto essa dificuldade muito grande, tanto que eu acho que esse é um dos maiores motivos de porque as mulheres veem os games muito como hobby. É que quando você entra dentro do cenário gamer, você não tem a mesma oportunidade de viver do seu sonho como os homens têm. Quer dizer, se você for querer jogar, você sempre vai ter que fazer alguma outra coisa também. Tipo, você vai ter que ter um segundo emprego, fazer faculdade. Você nunca vai conseguir se dedicar só pra aquilo, sabe? Sim. Enquanto os meninos, a gente vê meninos muito jovens parando a escola pra jogar, pra viver em GH, pra ir atrás do sonho, pra... sabe, se inserir no meio, enquanto nós não. Nós, assim, olha, você até pode, mas você vai jogar da sua casa, você vai fazer uma faculdade, ou então você vai trabalhar em outra coisa e de noite você faz isso. Exato. Então, todas essas coisas fazem com que a gente também veja o esporte não como a prioridade na nossa vida, não como um meio de futuro, mas como um segundo plano. Se nada der certo. Ou se der certo, beleza, aí eu largo o resto, sabe? Exatamente. E isso também nos leva a uma outra questão, que é a falta de representatividade dentro do cenário. Muitas vezes, quando você pergunta para meninas, sei lá, no CS mesmo, gente, quem é a pessoa que você se inspira? Na maioria das vezes é um homem. Dificilmente vai ser uma mulher, né? Porque muitas mulheres, as que são boas ali, estão praticamente no mesmo patamar que você. Então, não tem tanta representatividade, pelo menos dentro do cenário do esportes. Claro que a gente tem muitas mulheres nos esportes convencionais que são, sim, exemplos pra gente, mas eu vejo essa dificuldade dentro do esporte eletrônico. Outra coisa,
nossos méritos e nossos erros são sempre em função do nosso gênero. Então, aquela menina, ela é uma streamer, ela tá fazendo sucesso porque ela é bonita. Porque ela é mulher, porque ela é bonita. Se fosse um homem jogando como ela joga, não teria sucesso. Ou então errou porque é mulher. Porque não sabe jogar. Isso acontece bastante. Outra coisa que também acontece muito, é muito comum e também traz muito sofrimento para as mulheres que jogam profissionalmente, é uma falta de respaldo institucional quando ocorre alguma violência. Então, é muito comum a gente ver managers, coaches, às vezes homens que nunca trabalharam com o cenário feminino, terem algumas atitudes, às vezes, machistas, misóginas com as mulheres. E a própria organização ali, que é daquela equipe, que contratou aquelas pessoas, não assume a responsabilidade por aquilo, ou não tem alguma manobra para ajudar essas mulheres em relação a isso, né? É como se elas sempre fossem, né, a segunda opção. Claro, eu tô falando aqui de... Não é uma regra que todas as organizações são assim, que todos os grupos são assim, mas isso acontece com frequência, né? Outra coisa, treinar com times masculinos. Gente, isso é bem difícil. Isso é bem estressante para as mulheres. Você, homem, se você um dia vê isso, não seja um canalha. Não sei nem se eu posso falar isso, mas eu falei. Não seja essa pessoa, não seja um canalha. Sabe, leve a sério o treino das pessoas. Leve a sério o treino das meninas. Mesmo que elas não estejam no mesmo nível técnico que você. Elas estão ali para aprender, elas querem tanto quanto você. E é muito estressante para as mulheres treinar contra homens. É sempre... Ai, Giovana, o que eu ouço muito, Gi, eles ficaram causando, ficaram arrastando ali no jogo, ficaram arrastando no treino, não foi produtivo. Elas chegam pra mim e falam, não foi produtivo o treino hoje. Eu falo, mas por quê? O que aconteceu? Foi alguma coisa que aconteceu ali dentro? Não, é por conta da outra equipe. Aí você vai ver elas treinaram contra homens. Então, isso é muito frustrante e é estressante. E todo esse estresse, pensando que diariamente elas treinam contra equipes masculinas, é cansativo. É cansativo. Porque o cenário feminino ele é realmente diferente do cenário masculino em questão de jogabilidade, né? Mas justamente por causa dessa atitude que os homens têm. Porque a gente depende, infelizmente, a gente sempre bate nessa tecla, mas a gente infelizmente depende de jogar contra pessoas melhores que a gente pra evoluir. Quando você não leva a sério um treino contra mulheres, quando você falta um treino contra mulheres, quando você não deixa que elas treinem contra pessoas que têm mais habilidade que elas, você impede elas de evoluir dentro do próprio nicho delas. Também acho. Então, eu acho que esse é um problema muito sério que a gente tem no cenário. É muito legal que você tenha trazido isso, porque eu sempre bato nessa tecla e parece que eles não escutam, eles não entendem por que a gente não tem o mesmo nível de habilidade competitivo que eles. Sim. Mas essa é a explicação, gente. Essa é a explicação. Eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de fair play. Eu não sei se vocês estão familiarizados com esse termo, mas fair play é tipo jogo limpo. Eu acho que independente do adversário que a gente pega, em questões técnicas, táticas, enfim, a gente precisa levar aquilo a sério e respeitar o jogo do nosso adversário. Porque aí a gente tá sendo respeitoso com a gente, com o outro. É aquela coisa idiota, não faça com o outro o que você não quer que façam com você, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais comuns que acontecem e que mais estressam e causam ansiedade nas mulheres. E isso desanima a gente também de treinar, de jogar. Poxa, eu vou lá treinar de novo contra aquelas pessoas. É difícil. É algo bem difícil. E não cabe só aos players, eu acho que isso é algo que a organização tem que puxar a orelha, os coaches têm que puxar a orelha. O coach tá ali no momento do treino, né? Onde estão vocês que não colocam ordem aí no barraco? Né? Eu acho. Também acho. Outra coisa muito comum, hate, né? Se você vê transmissões, sei lá, no YouTube de alguns campeonatos femininos ou campeonatos mistos que tem times femininos. O que a gente vê de ameaças, né, de cunho sexual, ameaças de morte,
assédios de vários níveis, né? Assédio moral, sexual. Isso é muito comum. E não só nas transmissões. É que nas transmissões estão lá pra todo mundo ver. Mas o que essas players não recebem também no privado, no Twitter, no Instagram, de ameaças, de hate, é muito difícil. Tudo pelo fato de sermos mulheres, né? Dentro do cenário. Não que homens não recebam isso também. Homens recebem também. Quando não estão indo bem, quando é uma equipe muito promissora que não vai bem, também recebem hate. Mas isso é muito comum com mulheres, só que o hate do homem ele é diferente do hate contra a mulher. O da mulher é, por exemplo, vai lavar louça, o que você tá fazendo jogando? Isso não é pra mulher. E ameaças de assédio sexual. É engraçado porque pra homem eles falam tipo assim, você é ruim. É. Seu ruim. Nossa, como você é ruim, cara. E é muito engraçado porque essas pessoas, elas estão falando isso sentadas no sofá da casa delas assistindo, né? Elas não estão jogando de verdade, elas não sabem como é a rotina de um player, de uma player. Eles não sabem, não tem dimensão da carga que a gente leva, né? Nesse cenário. E não são só homens que fazem esse hate, existem mulheres também que fazem isso com outras mulheres. E isso é o que me deixa até mais chateada do que homens fazendo isso. Que eu acho que a gente tinha que se unir, a gente tinha que se ajudar. Né? Mas é muito comum mulheres terem hate contra outras mulheres. No cenário feminino isso é muito comum. E, enfim, tem algumas consequências disso, né? A gente conseguiu listar aqui várias coisas que acontecem, porém tem algumas consequências. Que assim, mesmo com campeonatos, mesmo que a gente tenha muitos campeonatos mistos hoje no cenário, a maioria a gente vê só homens jogando, né? Vou dar um exemplo, eu não sei se eu posso, mas eu queria dar um exemplo de um campeonato muito grande, que é a LBFF, né? Eu tive como acompanhar, né, de perto isso, e são muitas equipes, se eu não me engano são 18 equipes na Série A. Não sei, mas eu sei que é bastante. São 18 equipes. Dessas 18 equipes eu lembro de ter uma mulher entre as 18 equipes, né? Mas te falar que a gente participou da PMPL, que é a Liga Brasileira de PUBG Mobile, e a gente foi entre, eu acho que 50 ou 100 times, a gente foi o único feminino também. Isso é muito comum. Isso é muito, muito, muito comum. Então, e eu acho que muito dessa dificuldade da gente se estabelecer no cenário é por essas dificuldades. Então, a gente tem, às vezes, outras dificuldades, por exemplo, não tem tanto incentivo financeiro das organizações quanto tem para os homens. Então, como que você investe em bons equipamentos? Como que você investe também na sua profissão se você não tem tanto incentivo financeiro? E aí, isso também afeta a gente de estar mais inclusa nesse cenário. E tudo isso leva a evasões do cenário. Muitas mulheres acabam desistindo, infelizmente, por conta disso. Porque é estressante, porque não se vê consolidada, porque não vê perspectiva. É difícil o acesso às coisas, não consegue estar em grandes equipes. Isso leva a gente a se sentir constantemente insegura em relação ao nosso próprio desempenho. Leva a gente a ficar muito estressada e até, às vezes, ansiosa e deprimida. Né? Além de vários problemas de autoestima, porque é muito comum a gente ter nossa aparência citada nesses momentos de hate, nesses momentos de assédio. Então, isso leva também em relação à nossa autoestima. E a autoestima não só em relação à aparência, mas nossa capacidade de jogar. Né? A autoestima não é só sobre como a gente é por fora, mas as nossas capacidades também. Então, a gente se acha incapaz em muitos momentos também. E assim, então, Gi, se tem tantas coisas acontecendo, como que a gente pode diminuir essa desigualdade? O que a gente pode fazer hoje para melhorar esse cenário? Primeira coisa, que é a coisa que está mais no nosso controle possível, equidade entre as mulheres. Nós, mulheres, temos que nos apoiar. A gente precisa se proteger, nos proteger. Né? Menos farpa, menos fofoca, que é uma coisa muito comum no cenário. Uma fala da outra, que fala da outra, nem conhece, já não gosta, né? Menos hate, mais união. A gente precisa se apoiar, a gente precisa se unir e se ajudar para que o nosso cenário possa evoluir, para que a gente possa crescer. Porque se nem a gente se ajuda, como a gente quer que outras pessoas nos ajudem? Eu acho difícil.
Outra coisa importante, ter apoio profissional para lidar. Que apoio profissional? Psicólogos, né? Psicólogas, psicólogos, pessoas para quem você vai poder compartilhar essa ansiedade, esse estresse, esse humor deprimido. Então, a gente precisa ter um ponto de apoio. E um profissional da área da saúde mental é a melhor pessoa para isso. Que vai ouvir, que vai te ajudar, que vai te orientar, que vai te fazer a chegar a conclusões, que vai te ajudar a ser resiliente, a não desistir se isso é um sonho seu, se é um desejo seu. Seja individual, seja no grupo. Use esses profissionais. A gente está aqui para ajudar vocês. A gente está aqui para apoiar vocês. Então, esse apoio profissional é uma das maiores ferramentas que a gente tem hoje para continuar no cenário. Outra coisa importante, nós não podemos nos calar, a gente não pode aceitar determinadas violências, a gente precisa se comunicar, a gente precisa comunicar a nossa organização ou alguém de confiança, como, por exemplo, uma psicóloga que tenha na sua organização, ou a sua psicóloga pessoal. Você tem que falar sobre isso, não guarde isso para você, porque enquanto a gente abafar casos de assédio, de violência, as coisas não vão mudar, né? Então, a gente tem que falar, só que para as pessoas certas e da maneira certa. Então, qualquer desconforto, agressão, assédio, a gente tem que se comunicar e se ajudar. E existem algumas coisas que estão fora do nosso controle, que não tem como a gente fazer, mas que a gente tem que valorizar e sempre olhar, tá de olho nas ações por meio de organizações que têm a finalidade de apoiar mulheres, como, por exemplo, as Valquírias, né? E Valquírias, parabéns, Pam. Parabéns pela iniciativa, de verdade, é uma das poucas do cenário. Então, a gente tem que valorizar, a gente tem que dar visibilidade, a gente tem que ser grata, porque tem pessoas, sim, correndo por nós. E a gente tem que, apoiar e valorizar isso. O cenário existe, ele vai crescer e a gente tem que continuar juntas, porque a gente não tá sozinha. Falou tudo! Alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Eu achei perfeito, só tenho isso pra falar mesmo. Obrigada. Por enquanto que eu já tinha pra falar, já falei. Eu tô só concordando aqui com a cabeça, fazendo sim. É isso, gente. Essas coisas, elas precisam ser faladas, né? E a gente precisa se apoiar, sim, que tem futuro para as mulheres. E eu sou muito grata de poder participar de ações como essa e de atender equipes de mulheres, né? Eu fico muito feliz de atender mulheres e não só homens. Eu gosto muito dos meninos, gosto muito de atender os meninos, mas atender as mulheres também é muito bom, porque é fazer uma coisa... Eu tô defendendo, a partir do meu trabalho, uma coisa que eu acredito. Então é muito legal. Eu boto fé que elas gostam muito também, Gi, porque eu já vi, igual você estava falando de questão de manager, de coach, que às vezes não é acostumado a trabalhar com mulher, nunca trabalhou com mulher, e ele tem, assim, uma pegada diferente. E isso faz falta, cara, você ter uma pessoa na staff com quem você se identifica, com quem você pode falar sobre esse tipo de coisa, sem ter um pré-julgamento masculino sobre, sabe? Sim, e sabe, eu costumo dizer que para terapia funcionar, para qualquer processo terapêutico, seja em grupo, individual, enfim, funcionar, uma das principais coisas que a gente precisa ter é a identificação com a pessoa que está nos atendendo. Total. Se eu não me identifico, se ela não fala uma linguagem que eu entenda, se ela não valida as dificuldades que eu tenho, como que esse processo vai funcionar? Então, o que eu quero tentar sempre fazer como psicóloga das meninas e mulheres que eu atendo é ser uma profissional muito validante, que entende as dificuldades delas, mesmo não passando, mesmo não sendo player. Eu também sou mulher, então eu também passo por várias coisas. Então, eu quero validar, eu quero apoiar, quero ajudar e falar uma linguagem que elas entendam. Eu acho que mulheres atendendo mulheres, não que homens não possam entender, mas eu acho que é um caminho ideal, sabe? Desculpa, homens, vocês também podem atender equipes femininas, mas faz falta ter uma mulher ali, sabe? Ter uma mulher, mesmo não sendo a psicóloga, seja uma coach mulher, uma manager mulher, alguém ali na staff para entender essas meninas e mulheres, né? Porque o homem, por mais consciente que ele seja dessas coisas, é difícil falar sobre uma coisa que você nunca passou, que você não sentiu na pele, sabe? Mas
Enfim, você aí, menina, mulher, que se interessa pela área da psicologia e prospecta sobre a área da psicologia do esportes, vou te explicar um pouquinho aqui quais são alguns caminhos que você pode adotar para tentar entrar nesse cenário, né? Então, é imprescindível que você tenha um conhecimento específico sobre as problemáticas do meio esportivo, né? Não tem como você ser uma psicóloga somente clínica ou uma psicóloga organizacional, né, que trabalha numa empresa e querer migrar, assim, para o meio esportivo. Porque o meio esportivo ele é um meio muito específico dentro da psicologia e um meio pequeno, né? Como a gente falou, é muito recente, existe há poucos anos aqui no Brasil. Então, como que eu consigo adquirir esse conhecimento? Uma coisa que, infelizmente, não é legal, mas é muito comum, poucas faculdades, poucos cursos de psicologia contam com matérias de psicologia do esporte. Eu tive sorte, na minha faculdade eu tive um semestre que eu tive uma matéria de psicologia do esporte e foi ali que eu gostei muito, né? Me apaixonei pela área. E foi depois disso que eu comecei a trabalhar na área esportiva, que foi em 2018. Eu tive em 2017 e em 2018 eu entrei nessa área, porque eu já gostei e falei, gostei, tem a ver comigo. Então, poucas faculdades têm essa disciplina, mas não é só pela faculdade que você vai conseguir aprender isso. Afinal, a faculdade de psicologia ela é muito útil para várias outras coisas. Para a gente entender comportamento humano, para a gente aprender a acolher pessoas, ouvir coisas difíceis. Então, ela é importante para as outras coisas também, mas, infelizmente, às vezes, para o esporte ela é um pouco precária. Existem hoje cursos mais curtos, como cursos de extensão, na PUC eu sei que tem, não sei se eu posso falar, mas pode falar? Pode? Mas na PUC eu sei que tem, não lembro mais agora em São Paulo, outros lugares que tenham essa especialização, ou alguns cursos de extensão, por exemplo. Ou é importante também que você faça supervisão. E tem muitos grupos de supervisão de psicologia do esporte e esportes hoje em dia também, tá? Então, ou você faz em grupo, que tem grupos que são grupos de estudo, que a gente pega alguns artigos, livros, textos, lê, discute, e a gente compartilha sobre alguns casos. Então, isso é importante. Ou outra coisa que você pode tentar fazer também, enquanto você estiver na graduação, é tentar algum estágio na área. Né? Você não vai estar formada ainda, mas você pode tentar algum estágio na área de psicologia do esporte ou esportes. E mesmo que não seja remunerado, pelo menos você pode não estar ganhando dinheiro, mas você vai ganhar um conhecimento que só aquela experiência, naquele momento vai ser capaz de te dar. Então, depois de formada, você já vai ter isso no seu currículo, que vai te ajudar, né? Eu mesma, quando eu estava na faculdade, eu não cheguei a fazer nenhum curso, só que eu já comecei na área. Então, eu entrei na área, eu atendia mais de 10 equipes, 10 modalidades, quer dizer, de várias equipes lá. Então, eu peguei muito conhecimento com as psicólogas que eram minhas chefes lá, me botaram para atender. Então, eu já fui entrando nesse universo, né? Claro, fiz cursos depois, mas isso foi uma porta de entrada para eu entender do cenário, entender algumas habilidades que a gente precisa ter, né? E como que eu consigo uma oportunidade nesse cenário? Gente, a dica que eu dou, eu acho que a gente precisa ser cara de pau, que a gente precisa criar algumas propostas, então, algum tipo de arquivo que você pode colocar se apresentando o que é a psicologia do esporte e mandar para algumas equipes menores, mais iniciantes, para tentar uma oportunidade. Às vezes pode não ser a oportunidade dos seus sonhos, na organização dos seus sonhos, mas a gente tem que começar por algum lugar. Então, eu acho que mandar a proposta, ser cara de pau, é um bom cenário, é uma boa ideia, porque às vezes a organização nem estava pensando na possibilidade de ter uma psicóloga, mas sei lá, viu lá o seu projeto, viu a sua proposta, achou interessante e vai que quer você. Né? E eu acho que toda e qualquer organização que quer melhorar o rendimento dos seus atletas deve investir numa psicóloga. Então, eu acho uma boa ideia. Outra coisa, se relacionar com pessoas do cenário. Então, conversar com pessoas da área, ter um bom network. Então, conversar com psicólogas que você conhece, psicólogos, coaches, managers, ser visto, ser conhecido, porque se você for uma pessoa bacana, interessada, as pessoas vão lembrar de você. Né? Ter paciência, ter resiliência, porque nem sempre é rápido e fácil, mas a gente tem que continuar tentando, continuar persistindo, que uma hora a gente consegue.
sempre buscar o seu autodesenvolvimento. Então, posso não estar trabalhando nisso ainda, mas é uma coisa que eu genuinamente quero. Então, eu vou estudar para isso, eu vou ler sobre isso, vou desenvolver algumas habilidades para poder, então, me inserir nesse cenário, né? E assim, se você não conseguir algo de primeira numa organização, numa equipe, tente fazer alguns atendimentos clínicos, né? Você pode ofertar os seus atendimentos, caso você já seja formada, tenha CRP, tudo certinho, você pode oferecer os seus serviços, às vezes com Instagram profissional, para pessoas que você conhece, e atender clinicamente esses atletas também. Eu comecei um pouco por isso também. Eu até hoje atendo clínica, além de estar dentro das organizações, eu também atendo clínica. Então, é uma forma de você captar clientes, captar pessoas e também ir aprendendo um pouco mais sobre o cenário, mesmo que não seja dentro de uma organização. Bom, aqui tem algumas referências que eu utilizei, tá? Para fazer essa apresentação para vocês, essa palestra, que aqui a gente tem que sempre usar dados, né? Usar a nossa ciência a nosso favor. E eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que essa palestra tenha sido valorosa para vocês de alguma forma. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa, tem aí meu Instagram, podem me mandar mensagem lá, tá? E eu agradeço por terem me chamado e por esse espaço para poder compartilhar um pouco do que eu sei com vocês. Que isso, Gia, a gente que agradece, maravilhosa, falou tudo, gente, maravilhosa. Não sei se vocês gostaram, mas eu amei estar aqui com ela. Inclusive, vou bater um papo com ela aqui quando a gente terminar a palestra, mas foi muito incrível. Muito obrigada, Gi, por trazer tudo isso pra gente. Eu que agradeço. E é isso, gente. Se vocês quiserem seguir a Gi, por favor, nas redes sociais, vão descobrir um pouco mais do trabalho dela. E não desistam do cenário feminino, estamos aqui. Sim. Muito obrigada por mais um vídeo e tchau! Tchau, tchau!